A Dinox surge em 2015, né, por ideia do nosso grande fundador, Diógenes Cardoso. E o nome Dinox é até uma combinação, né, da palavra, do nome Diógenes com a palavra inox, né? Como a gente trabalha muito com aço inox, então o Dió criou ali, né, Dinox, né? Tô falando um pouquinho mais que ele tá ali, ele tá tímido aqui, mas já já ele se solta. E era isso, né? O Diógenes trabalhou a vida toda em empresas, né? Com projeto e etc. Mas, assim, atendendo o segmento de caldeiraria. Caldeiraria, para quem não conhece, é uma empresa que presta serviços, soluções, vende equipamentos, né? E sempre muito voltado pro segmento de aço inox, né? E um determinado tempo lá o Dió se cansa, porque é uma rotina de trabalhar final de semana, só em feriado, Natal. E ele fala, pô, eu quero criar um produto. Eu quero sair desse segmento de projeto, customização, quero criar produto. E para criar um produto no Brasil, eu vou mexer ou com cerveja ou com churrasco, que já é 50% de chance de dar certo. E também pegar o hobby, né? Né, e ainda, história, né, pouco bobo ele, né? Vou trabalhar com o que eu gosto. Juntar o útil ao agradável. Exatamente. Que também foi o que me motivou a começar a relação também com vocês ali com a Dinox, né? Hoje, pô, é gostoso, né? Trabalhar com aquilo que a gente gosta. E aí o Diógenes falou assim, bom, eu vou escolher então o mercado de churrasco. Aí falou, agora eu preciso olhar para isso e achar um problema no churrasco, se é que tem problema no churrasco, né? O que eu posso resolver de problema no churrasco? E foi aí que ele pensou, ele falou, poxa, fumaça pode ser um problema, né? A depender de onde a pessoa vai usar essa churrasqueira. Não, pode ser não, é um inferno. A fumaça vira um inferno na vida da família inteira. Eu acho que o Diógenes acertou profundamente, porque o churrasco é maravilhoso. A fumaça é a chatice do churrasco. Triste. Teve várias coisas que foram dando certo, né? Inclusive, foi em meados de 2012, comecinho em 2013 ali, a gente estava começando a entrar na era da gourmetização, né? Sim. Então, acho que trazer essa experiência de um produto para dentro de casa, né? Para uma pessoa fazer os seus pratos ali sofisticados, essa coisa que o brasileiro começou a ficar mais crítico, né? Com relação a isso. Então, acho que foi a luzinha que acendeu e falou, bom, então eu vou partir para um produto que possa trazer essa experiência para esse público, que estava em crescente, né? Estava aumentando bastante. Muito. Então, ali enxerguei a oportunidade. Então, foi, acho que um pouco de sorte com, sei lá, um pouco de criatividade. Muita visão, ali, né? Eu vou dar um Muita testemunhal visão. aqui. No dia, na véspera do Dia dos Pais, o Duda estava fazendo aqui nessa mesa, com uma equipe, uma publi, um comercial da Dinox. Sim. E eu ia sair para encontrar umas amigas. Aí passei aqui, ele falou, passa Queria aqui. afilar uma boia, a verdade é essa. Preâmbulos Não, ali. Ele falou, passa aqui para dar uma força. Eu passei, provei o churrasco e tal. Só que aí eu fiquei pensando, tudo fechado, ar-condicionado ligado, a churrasqueira em cima da mesa. Falei, poxa, vai ser o meu teste com a Dinox, meu teste pessoal. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Primeiro comi o churrasco, filei a boia, me diverti vendo ele filmar e tal, participei rapidamente, que era o combinado, e saí. Só quando eu cheguei, eu ia encontrar 3 amigas bem posicionadas na vida, digamos assim, e francas. E aí eu cheguei e falei, quero um beijo e um abraço de cada uma, porque eu quero saber se vocês estão sentindo o meu perfume, eu estou sentindo algum outro perfume. Aí as 3 me abraçaram e falaram, não estou sentindo o seu perfume. Por quê? Olha que legal. Falei, que legal. Então a churrasqueira. Isso eu posso dar esse testemunhal. Não fiquei cheirando a churrasco, embora eu estivesse do lado da churrasqueira, comido o churrasco. É impressionante isso. Eu não sei como é que vocês conseguem isso. Como é que vocês conseguem isso? Eu fico até lisonjeado, mas você viu, o Dió tá ali com a modéstia, mas ele foi visionário, né? Sim. Então ele pensou num método que inclusive hoje a gente tem a patente, ele tem uma patente de inventor, a gente brinca, né? Aqui a gente tá com uma certa formalidade, estamos soltando, mas assim, o nosso dia a dia é de muita brincadeira. E eu brinco, eu falo, pô, Dió, você na vida você acerta em 2 coisas, eu falo, só 2 também. Fazer filho e criar produto. O cara é bom. Filho tem 4 e produto é isso. O produto é bom. É uma briga criação. que é a mistura do professor Pardal com Steve Jobs. É ele, Steve Jobs, né? Tá longe disso. É o Steve Versão Jobs. raiz ali.
Então, e aí ele pensou, né, qual é o problema de churrasco? O problema é na fumaça. E aí que ele foi pensar, analisar. Ele falou, pô, o que o mercado oferece hoje de fonte calorífica? Porque o primeiro produto que a gente criou lá atrás foi a churrasqueira a gás, né? Essa que está aqui atrás da gente já é a elétrica, que é dos últimos modelos que a gente lançou. Que segue basicamente o mesmo princípio. O princípio é o dos mesmíssimo, né? É infravermelho. Então, isso que ele bolou. Ele viu, ele falou, poxa, preciso de uma fonte calorífica a gás. Quando você fala em churrasqueira a gás, já remete àquela americana, queimador fogareiro, né? Embaixo da grelha. Por quê? Depois eu explico um pouquinho tecnicamente, né? Ele perde a eficiência calorífica, então ele fica muito embaixo da grelha, mas ele gera fumaça. E aí ele viu que Henry Ford, lá atrás, lá na Revolução Industrial, tinha criado um tipo de queimador infravermelho para secagem de pintura de carro. Né? Então eles usavam na época secagem com resistência elétrica e ele falou, pô, o Henry Ford lá atrás foi lá e criou esse queimador infravermelho que é usado até hoje nas nossas churrasqueiras, em churrasqueira igual aquela máquina de frango de padaria. Aquele depois que eu vi a de inox, eu passei a reparar, eu vi que é mais ou menos o padrão da televisão de cachorro. É ele. A universal televisão de cachorro. O de fazer frango princípio de do padaria. queimador é o mesmo. Sim. Você estava comentando, você foi no Barbacoa ontem. O Barbacoa só usa churrasqueira a gás com esse princípio. E o Barbacoa, pô, uma das mais renomadas aí, não só do Brasil. Por isso que a gente não sai de lá defumado. Exatamente. Lá não tem carvão. Crer. Então, assim, no começo, quebra de paradigma e objeção, eu que sou comercial tinha que vender. Para quem mora em São Paulo, né, principalmente, que é onde tem, você já quebrava na hora. Você fala, já foi no Barbacoa? O cara, pô, já é fantástico. Eu falei, legal, tudo a gás. Aí o cara já foi minha objeção embora. Como é que eu vou ir contra, né? E aí o Joe criou, ele pensou, falou, poxa, eu vou colocar esses queimadores na lateral, porque eles são fortes, potentes, e eu vou colocar embaixo a bandeja com água. A bandeja com água não é novidade. Qualquer churrasqueirinha elétrica então, lá atrás, a gente né? lembra que eu tive tudo que é tipo de churrasqueira elétrica, de churrasqueira pequenininha a carvão, porque eu cresci num apartamento de 110 metros quadrados em São Conrado, no Rio de Janeiro, junto com a minha mãe. Mas tinha uma varanda. Tinha uma varandinha, só que era um inferno fazer churrasco a carvão ali naquela varanda. Os vizinhos queriam me matar. Então, chegou a ter motinha ali, o pessoal reclamando. Só que como eu cresci no prédio e esse era quase um dos menores dos problemas que eu aprontava lá no prédio. Então, o pessoal até... churrasco era de boa. Se ele estiver fazendo churrasco, ele não tá aprontando. Ele deu uma sorte incrível, porque mudou pra cima da gente. A gente morava no 12º, mudou pro 13º. Um gaúcho, um senhorzinho gaúcho. E senhorzinho mesmo, e que ele fazia churrasco e lavava a varanda fora do horário, porque ele achava que estava no campo, entendeu? E a gente quase morria com ele. Uma vez eu levei ele na minha casa, um senhorzinho simpático. Levei ele, bem senhorzinho, levei ele no meu quarto, falei, olha aqui os livros que estavam na prateleira, perto da janela, o que sua filha fez com meus livros. Quando lavou a varanda, porque ela lavava tinha a varanda um caninho pra água ir pra fora. Ela lavava com muita... Ela estava no campo também. Porque de você morar em apartamento tem isso, né? Você tem que compartilhar e seguir as regras. E tem que se adaptar, claro. Senso comum, não, mas né? aí... Então a de inox é muito, muito perfeita para isso também, porque mas eu cansei ela não cria problema, né? Não. Mas eu cansei de comprar essas churrasqueirinhas com a resistência elétrica assim, que tinha uma coisa de metal e embaixo a gente botava água pra gordura pingar ali. No começo ela não tinha potência. Ela deixava a água ainda evaporava porque era muito perto e aí ficava meio cozinhando a carne. Ela era ficava blindada, cozida, as né? primeiras Ficava boa. precisavam ficar submersas, aí depois eles atualizaram a tecnologia, ela já não precisava mais ficar submersa, mas você precisava ainda da água ali, porque a água é um elemento importantíssimo. A gordura, os líquidos da carne vão pingar ali e ele não vai deixar evaporar. Mas a grande sacada do Diógenes ao trazer esse tipo de queimador é porque ele é muito eficiente em transmitir caloria para a grelha. Muito. Então, assim, onda infravermelho, por isso que ele chama infravermelho, por mais que tanto faz ser elétrico ou a gás. O que importa ali é a frequência da onda que está indo para a grelha. E o gás faz isso
e a elétrica também faz isso. Então, assim, a resistência ela era ruim porque ela aquecia. Então, se você medisse lá, colocasse um termômetro, ela ia estar, sei lá, 300, 400 graus, mas ela era ineficiente em transmitir aquela caloria que estava nela para a grelha. Sim. Por isso que o cara tenta colocar ela ali o mais aproximado perto possível, e ele não conseguia. Então, o segredo estava nisso. E aí a gente começa, né? O Diógenes, como ele falou, lá em 2012 ele começou a esboçar o produto, fez alguns testes, vendeu no Mercado Livre. Aí ele trabalhava numa empresa, ele convidou o dono dessa empresa a montar uma sociedade na época e o dono não quis, falou, não, tô... Um abraço aí pra você que tá nessa entrevista. Ficou pensando, pô, que pena, né? Ficou pra trás. E aí ele fala, bom, beleza, engaveta o projeto, eu vi que ele tem potencial e eu vou voltar. Devagarzinho foi comprando algumas máquinas lá manuais, foi montando aquele clichê do empreendedorismo, né, gente? E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.